Você estaria disposto a comprar um sedã compacto de mais de R$100 mil com vários equipamentos, porém abrindo mão do câmbio automático? É justamente pensando nesse cliente que a Hyundai lançou o HB20S na versão Limited Plus. Esse aqui é o pacote mais completo, com motor 1.0 aspirado e câmbio manual de 5 marchas, e além dos vários equipamentos, essa versão também se destaca por ser muito econômica. Se esse assunto te interessa, fica com a gente e não esqueça de se inscrever aqui no canal da Autosport e também de clicar no sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Então, bora lá, com vocês, o Hyundai HB20S Limited Plus. Pessoal, eu acho que o grande destaque dessa versão a Limited Plus é justamente o custo-benefício. Isso porque ela não é tão mais cara do que a versão de entrada, a Comfort, porém ela é consideravelmente mais barata quando a gente compara com a configuração seguinte, que já surge com motor 1.0 turbo e câmbio automático de 6 marchas. A gente percebe que existe um gap, uma lacuna de uma versão para outra em que o Hyundai HB20S fica muito mais caro. Isso acontece porque a Hyundai optou por não oferecer a versão turbo do HB20S com câmbio manual, então para esses pacotes ele fica restrito ao câmbio automático de 6 marchas. A única diferença visual dessa versão em comparação com o HB20 Comfort, que é mais barato, são justamente as rodas, que aqui tem 15 polegadas e são de liga leve, enquanto na versão Comfort elas são de calota. Inclusive, convenhamos, eu sempre vou achar muito esquisito quando um carro beira R$100 mil e ainda não oferece rodas de liga leve em todas as versões. Inclusive, eu acho que a gente pode enaltecer uma vez mais esse facelift que o HB20 recebeu lá em 2022, que deu um aspecto mais sofisticado para esse sedã coreano com sotaque de Piracicaba. O HB20S tem 4,32 de comprimento, 2,53 de distância entre os eixos e, como comparação, o Renault Logan tem 2,63 de distância entre os eixos, então mesmo defasado, o Renault ainda é um dos carros mais espaçosos da categoria. Se você está procurando um carro para fazer aplicativo, transporte de aplicativo, onde os sedãs compactos são muito populares, você tem que ter isso em mente e daqui a pouco eu vou mostrar a disposição da cabine aqui do HB20S. Vale lembrar que a partir dessa versão, o HB20 já oferece chave presencial, que passa a ser item de série em todas as versões seguintes. Por ela você pode abrir o porta-malas. E aqui temos 475 litros de capacidade, então o HB20S supera carros como o Onix Plus, o Yaris e até o Nissan Versa, que é um carro de categoria superior. Porém, ele ainda não supera o Fiat Cronos, que é o líder desse segmento, com 525 litros. E vale lembrar que a iluminação do compartimento aqui do porta-malas também é um item que passa a aparecer a partir dessa versão Limited. Bora lá para a cabine. Pessoal, vocês lembram que eu falei do porte compacto da distância entre eixos do HB20S, Ela se reflete aqui, O banco dianteiro está ajustado para mim e eu tenho 1,84 de altura e como você pode ver, eu fico o tempo todo com o joelho encostado no banco do motorista. O espaço para a cabeça também não é dos melhores, Ele tem essa quedinha na traseira a partir da coluna C, que acaba comprometendo um pouco o espaço para a cabeça. Então eu não consigo me reclinar todo para trás aqui no HB20 sem ficar com a cabeça encostando, raspando aqui no topo do teto. É uma versão, um pacote, digamos assim, intermediário, meio de entrada, então a Hyundai acabou não colocando também saída de carregamento de USB para os ocupantes do banco traseiro. Também não tem um apoio de braço central, como é normal nesse segmento. E o acabamento do carro é super simples aqui atrás, mas a Hyundai até que deu uma sofisticada a mais, colocando uma variação de cores, Ele é todo feito de plástico duro, mas tem uma pequena parte aqui com um couro sintético numa tonalidade meio bege, assim, meio creme, que talvez tenha caído muito bem para dar um aspecto um pouco mais sofisticado aqui para o interior do HB20S Limited. Vamos lá para frente. O HB20S é um carro simples, ele tem o interior todo feito de plástico, mas eu acho que ele inspira qualidade na montagem dele. Tem muito carro nesse segmento, inclusive até alguns mais caros do que ele, que tem peças mal montadas, algumas até desencaixadas, mas eu não acho que esse sedã aqui, que é produzido em Piracicaba desde 2012, passa essa sensação. Nós temos aqui no console central duas saídas USB, uma do tipo A e uma do tipo C, então independentemente do cabo que você está carregando na mochila ou na bolsa, ele vai ser compatível. A central multimídia não tem uma tela tão grande, mas ela tem boa resolução, tem até conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio, porém ele escorrega numa coisa.
A partir do momento que você oferece um pareamento de celular sem fio para central multimídia, eu acho que você tem que ter também um carregador de celular por indução, porque senão acaba virando um despropósito. A gente sabe que consome muito da bateria do celular, esse pareamento com a central multimídia, então se o motorista ainda vai ter que ter um cabo, acaba perdendo um pouco do propósito, né? Aqui na minha frente a gente tem um computador de bordo bem completinho, ele mostra todas as informações sobre autonomia, consumo desde que o carro foi abastecido pela última vez, consumo desde que o carro foi ligado, então é bem legal que a Hyundai tenha se preocupado com isso. O volante é multifuncional, ele tem até uma graça aqui, um acabamento que imita aço escovado, mas é isso, um carro simples, como não poderia deixar de ser um sedã compacto, mas a gente está aqui para falar do câmbio manual de 5 marchas, então bora dirigir. Pessoal, antes da gente começar, eu queria que vocês prestassem atenção nesse barulho aqui. Ele acontece porque essa geração do HB20 tem um problema crônico quando ele está atrelado ao câmbio manual. É algo que vem desde 2012, quando esse carro foi lançado. A Hyundai nunca conseguiu resolver e aparentemente é um problema no anel sincronizado do câmbio. Mas, vamos lá, né? Pessoal, essa versão do HB20, como eu falei, tem motor 1.0 de 3 cilindros, ele desenvolve 80 cavalos no etanol e 10,2 kg força-metro de torque, e nessa configuração ele está aliado ao câmbio manual de 5 marchas. E quando a gente fala sobre o que uma transmissão manual boa precisa entregar, eu logo penso em engates macios, engates curtos e precisos também, e numa boa maleabilidade da alavanca de câmbio. E nem todas essas características eu encontro aqui no Hyundai HB20. Isso porque eu acho que, apesar do câmbio ser bem direto, ele ter engates macios, engates bem precisos, ele é um pouco duro nessa parte do balanço lateral dele. Então, por exemplo, na hora de engatar a primeira marcha, que você tem que trazer o câmbio para a esquerda e depois empurrar para frente, eu acho que ele é um pouco duro demais, e a mesma coisa vale para quando a gente vai engatar a quinta marcha, por exemplo, que você tem que botar o câmbio lá para o lado oposto, né, para a direita, e depois empurrar para frente. Nessa parte lateral eu acho que esse câmbio poderia ser um pouco mais macio, mas na hora que o engate entra, ele é preciso sim. Eu acho que ele tem alguns problemas apenas nas reduções de marcha, que é quando você vai, por exemplo, reduzir da terceira para a segunda. Se você não puxar bem o câmbio e fizer um movimento muito bem desenhado, pode ser que ele engasgue, pode ser que ele dê aquela pequena raspada que eu mostrei anteriormente, mas no geral é um câmbio bom, agradável. Eu sinto que o HB20 é um carro que dá para dirigir por várias horas sem ficar muito cansado de ficar mudando de marcha o tempo todo. O grande destaque desse carro, para mim, é o consumo de combustível. Então você pode ver aí que, de acordo com os dados do Inmetro, ele pode fazer até 15 km por litro na gasolina. Mas aqui no computador de bordo eu tenho também o meu controle pessoal, né? Desde que eu liguei esse carro e ele está abastecido com etanol, ele está marcando 8,2 km por litro. Então tá dentro ali do que o Inmetro fala, né? Do que a Hyundai acaba divulgando. Então é um carro bom, econômico, e nessa parte de acerto de suspensão, eu acho que o HB20 é um carro que também se mostra super adequado. Ele não é duro como os carros da Volkswagen, mas ele também não é molenga ali como os carros da Fiat. Então eu acho que ele fica numa intersecção bacana para quem está procurando um carro para dirigir por muitas horas. A direção elétrica também é muito boa, super direitinha. Eu gosto bastante de dirigir esse carro. E eu sinto que é um carro para dirigir realmente por várias horas, como vários motoristas de aplicativo que estão assistindo esse vídeo agora, procurando e sonhando em dirigir o HB20S. Eu acho sim que é um carro que deve ser considerado com carinho. Apesar de todas as falhas, eu acho que ele entrega um conjunto bem competente aqui no que ele se propõe. E resta saber, né, se essa versão vai continuar vendendo bem, ou se o pessoal vai começar a achar que pagar 100 mil reais num carro manual e simples como ele já está começando a ficar um pouco pesado. E aí, pessoal, vocês acham que o Hyundai HB20S compensa ou é muito dinheiro por um sedã desse patamar? Deixa a resposta aí nos comentários, porque é sempre legal quando vocês interagem com a gente. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de se inscrever no canal do Autosport e também de clicar no sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Tchau, até a próxima!